Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, pastor Oséias Celestino aqui de novo, no nosso segundo dia do ano, de 2021. Prometi uma regularidade dos nossos vídeos e hoje eu tive a oportunidade de falar com Deus acerca deste propósito, desse projeto, de estar tendo uma regularidade nos nossos encontros aqui. Deus ministrou uma palavra no meu coração e eu coloquei esse título aí justamente para chamar a tua atenção. Mas é a grande realidade. Deus não tem culpa da nossa ignorância. Para isso eu quero convidá-los a uma rápida meditação na palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. É um capítulo muito conhecido que vai tratar da conversão de um dos maiores apóstolos da igreja primitiva, o apóstolo Paulo. O texto diz, capítulo 9 e o versículo de número 3: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Eu escolhi um texto conhecidíssimo e não será o texto que vai sustentar a minha fala ou o meu argumento. Os meus argumentos são todos tirados desse texto. Depois de uma leitura minuciosa deste texto da palavra, Deus ministrou algo extraordinário no meu coração. Veja bem, quase todos nós temos promessa de Deus na nossa vida. E se eu te perguntar se você tem uma promessa de Deus na sua vida, lógico que você tem. Desde que você serve ao Senhor, você tem uma promessa de Deus na sua vida. Mas, quando Deus nos faz uma promessa, nós somos seres pensantes, fazemos associações, figuras, quadros. Então a gente desenha um quadro daquela promessa de Deus, de como ela se cumprirá, de que maneira vai acontecer o trabalhar de Deus na nossa vida. E colocamos ali algumas pinceladas nesse quadro de como vai ser a promessa de Deus. A gente coloca as nossas pinceladas baseadas no nosso querer, na nossa vontade, às vezes na nossa vaidade. E todos os outros, as pinceladas que vamos dando nesse quadro, está de acordo com aquilo que nós somos. Agora tem uma coisa interessantíssima que você precisa entender. Deus não é obrigado, e quase sempre, Deus não vai fazer cumprir na sua vida a sua promessa exatamente de acordo com aquele quadro que você desenhou. Porque aquele quadro, ele tem pinceladas humanas e não do Senhor. O profeta Isaías disse que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E ele explica por quê. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus mais altos do que o nosso. Ou seja, quase sempre, aquilo que desenhamos, o quadro que desenhamos para figurar, para exemplificar a promessa de Deus para a nossa vida, não vai acontecer. Não do jeito que nós pensamos. Por isso que muitas pessoas ignoram o trabalhar de Deus. Porque enquanto Deus está trabalhando na sua vida, e Ele não está vendo nenhum daqueles aspectos que Ele mesmo desenhou no quadro imaginário de como será o cumprimento da promessa de Deus, para Ele, Deus não está trabalhando. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus está trabalhando sim. É bem verdade que as pinceladas que Deus dá e os contornos que Deus usa para construir a promessa que Ele tem na nossa vida
nem sempre são iguais aos nossos. E glória a Deus, porque não são. Porque os pensamentos de Deus são mais altos. E quando eu digo alto, não estou falando de uma posição geográfica. Quando eu digo que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, estou falando de que Deus pensa num plano e num prisma da qual eu e você não tem capacidade de enxergar ainda. Mas descanse, Deus está trabalhando. Porque é por causa dessa nossa ignorância que a gente clama a Deus e murmura às vezes contra Deus, dizendo: Deus, o Senhor se esqueceu de mim, Deus, o Senhor não está agindo na minha causa. Mas Deus te diz: estou agindo sim. É que a sua incapacidade de contemplar o meu agir está muito baseada naquilo que você espera. E aquilo que você está esperando está de acordo com o desenho que você desenhou. Mas eu, Senhor, tenho um desenho especial para a tua vida. Então, aceitemos o agir de Deus. E por que eu li esse texto? Porque está aqui um homem extraordinário, conhecedor profundo da lei de Deus. O Saulo conhecia as profecias que falavam acerca do Cristo. Era um feroz defensor da lei mosaica. Um homem que a grande batalha que Saulo impõe contra o cristianismo não é porque ele era uma pessoa do mal, é porque ele estava absolutamente ignorante acerca dos propósitos de Deus. Ele achava que estava batalhando por Deus, né? E porque ele desenhou um quadro de como seria o Cristo, como seria a chegada do Messias, sei lá que quadro romantizado o Saulo havia desenhado para si. Certo é que, mesmo conhecendo as evidências proféticas de como seria o Cristo, seu trabalho, homem de dores, experimentados nos trabalhos, oriundo de Belém, por conta da profecia, tu Belém, de maneira nenhuma será a menor das capitais, porque de ti nascerá o guia que apacentará o meu povo a Israel. Todas as profecias apontavam uma seta para o Cristo. E aquele homem simples que andava pelas ruas empoeiradas da Galileia e da Judéia, o Saulo não identificava como Cristo, porque ele tinha uma ideia romantizada, um quadro pessoal desenhado de como seria o Messias. Então ele começa a batalhar fortemente contra aquele Messias que o Saulo julgava fosse um Messias falso. Às vezes, e quase sempre, a nossa ignorância faz com que a gente ignore ou não entenda o trabalhar de Deus na nossa vida. Já está acontecendo. Às vezes você clama no seu quarto, na hora dos seus desesperos, dizendo: Deus, o Senhor não está agindo na minha vida, o Senhor não está trabalhando, não estou vendo o Senhor trabalhar na minha vida. É como se Deus olhasse do céu, apontasse para os anjos que estão no seu entorno e quem sabe risse da tua ignorância, dizendo: olha o que esse sujeito está dizendo, olha o que a minha filha está dizendo, que eu não estou trabalhando na vida dela. Pois tudo que eu tenho feito, que nós temos feito, que os céus têm feito, é trabalhar favoravelmente para essa vida, para que se cumpra a promessa que eu fiz a ele ou a ela. Deus está trabalhando sim, e Deus não tem culpa da sua ignorância. Então eu gostaria que neste dia 2 de janeiro você pudesse refletir um pouquinho sobre isso e respirar fundo e aceitar que Deus está trabalhando, ainda que o trabalhar de Deus hoje te traga lágrimas, faz parte do quadro da promessa de Deus. Te traga, por algumas vezes, um certo desespero, mas acredite, o desespero faz parte dessas pinceladas do quadro que Deus está desenhando de bênção para a tua vida. Às vezes as perdas que você não entende o porquê delas, mas faz parte das pinceladas de Deus para desenhar um quadro extraordinário para a tua história. Você precisa entender, e você precisa, mais do que entender, você precisa confiar. Isso é extraordinário. O Pedro, uma vez o Senhor Jesus disse ao Pedro: olha Pedro, o que eu faço agora, tu não entenderás agora, tu só entenderás depois. Aprenda uma coisa, querido e querida,
Deus não é obrigado a cada atitude que acontece na sua vida trazer-lhe um relatório para mostrar que aquilo que está acontecendo faz parte do projeto de Deus para a tua vida. Não, Deus não faz isso, até porque a ignorância, entre aspas, que nós temos acerca do trabalhar de Deus também faz parte do propósito de Deus e do quadro extraordinário de Deus. Deus quer colocar em nós dependência, confiança nele, que a gente possa descansar no Senhor e saber que Deus está trabalhando pela nossa vida. Às vezes a gente lembra muito das profecias de Isaías que diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros da escuridade. Então a gente fica esperando um Deus que caminhe na nossa frente e a gente de olho nele possa contemplar o agir de Deus. Mas a Bíblia também fala, o profeta disse: e ouvirá por detrás de ti uma voz, essa voz é do Senhor, e ouvirá por detrás de ti uma voz que te diz: este é o caminho, andai nele, sem te desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Quando Deus, às vezes você não vê Deus na sua frente e acha que está sozinho, Deus está atrás de você, sussurrando no seu ouvido, te dando a melhor direção, o melhor caminho e dizendo para você. E por que Deus às vezes faz isso? É como um pai que, quando o filho é pequeno, o pai vai na frente, vai tirando os perigos da frente para que o filho, ainda uma idade tenra, possa caminhar. Mas quando o filho já tem um certo tamanho, o pai confia no filho e ele quer que o filho tenha as suas próprias experiências. Esses caminhos difíceis que você está passando e que às vezes você olha e não vê Deus, mas Deus está assim. Se você não o vê porque Ele não está à sua frente, você ouvirá por detrás de si o sussurro de Deus. E quem sabe as minhas palavras para você aqui nesse vídeo sejam os sussurros de Deus no seu ouvido te dizendo: caminha, este é o caminho, andai nele. Eu estou trabalhando sim, ainda que você não veja, ainda que essas pinceladas não tenham nada a ver com o seu quadro, mas fique tranquilo, filho, eu vou desenhar algo extraordinário para a tua vida. E a palavra de Deus diz que os pensamentos, Deus disse, os pensamentos que tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de guerra, para dar a você um futuro bem melhor do que aquele que você imagina. Então, em nome de Jesus, aprenda a confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Eu te convido nesta hora a que você pegue esse quadro que você desenhou, arrume aí um apagador espiritual, apague esse quadro inteiro, deixe ele totalmente em branco e ofereça esse quadro para o Senhor dizendo: Deus, eu confio no seu trabalhar, eu confio no seu agir e eu sei que tu desenharás algo extraordinário para a minha vida. Isso é confiar no Senhor. Amém? Que Deus possa ministrar no teu coração a confiança desta palavra. Deus está trabalhando. Não seja um ignorante a ponto de ter que cair por terra, como Saulo, e caiu por terra e vê um clarão espiritual. Aquele clarão significa a revelação de Deus, e quem sabe essas palavras sejam esse clarão que Deus está iluminando a sua vida. E o interessante é que Saulo, que fisicamente via tudo, mas espiritualmente era cego. Mas no momento em que ele fisicamente ficou cego, espiritualmente ele começou a enxergar tudo. Tudo fazia sentido. Quem sabe a partir dessa iluminação da palavra, o Espírito de Deus possa fazer as coisas terem sentido na tua vida. Que você entenda que esses caminhos, às vezes até escabrosos que você está passando, faz parte das pinceladas de Deus para desenhar um quadro extraordinário para a sua vida e para a sua história. Eu sou Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Mas, Senhor, eu estou na igreja. Eu sou Jesus. Deus está se manifestando a você, dizendo: eu estou no controle da sua vida. E aprenda uma última coisa, e eu quero encerrar o meu vídeo. Deus sabe o que Ele está fazendo. Descansa. O grande Criador do universo, Criador de todas as coisas, Ele sabe exatamente o momento certo de abrir-te as portas e te dar a bênção tão desejada. Porque a maior bênção que um homem pode receber de Deus não é aquilo que ele recebe, e sim aquilo que ele se torna. Enquanto você está passando por esse processo,
Deus está te tornando alguém melhor. As dores, as lágrimas, as calúnias, as difamações, as dificuldades, as enfermidades, tudo isso parece ser pinceladas que não cabem no quadro humano, mas cabe muito bem no quadro divino. Deus desenha coisas lindas a partir dessas dificuldades todas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida com a bênção desta palavra e que o bom nome de Deus possa te ensinar a depender de Deus e a confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Confia, Deus está no controle da tua vida. Querido irmão, querida irmã, se essa palavra falou ao seu coração, tenha um gesto cristão e compartilhe com seu amigo, marque alguém aqui, se você estiver no Facebook. Vá no nosso canal e inscreva-se e também dê um like, porque quando você dá um like ou faz algum comentário, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e consegue passar para mais pessoas. Deus abençoe a sua vida. Estaremos de volta amanhã, em nome de Jesus. Amém.